a grande busca. O que o ser humano busca tanto? O que as pessoas, o que a igreja, o que o mundo procura, o que ele busca no dia a dia, na vida? Então, amados, eu quero convidar vocês a ficar em pé. Vamos somente orar neste momento, depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Mas vamos orar, buscar a orientação do Espírito Santo para aplicações em nossas vidas. Pai, mais uma vez eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a meditação deste tema tão importante sobre a grande busca. Que nós possamos compreender o que nós devemos buscar, o que nós devemos fazer. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha plena liberdade para agir nesta noite e que aqui as palavras ditas possam ser aplicadas em nossos corações e nossas vidas. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, a grande busca. A grande busca. O que a humanidade ela busca? O que a humanidade busca de forma geral? A gente tem um sério, não é problema, mas a gente tem uma séria vertente de espiritualizar todas as coisas. Mas aqui eu quero trazer algo para vocês do cotidiano. Antes de aplicar as verdades bíblicas, antes de aplicar as coisas espirituais, nós precisamos entender o contexto que estamos inseridos. Nós estamos inseridos num mundo mau. Nós estamos inseridos num mundo egoísta, onde as pessoas passam uma para trás, atrás da outra, um querendo derrubar o outro. Não é somente no mundo, no âmbito profissional, mas no dia a dia. Nós vemos que na Bíblia nós encontramos também essa situação, por exemplo, em José. Seus irmãos entregaram por algum objetivo. Interessante. Então, o ser humano, ele é mau. O ser humano, ele busca os seus próprios interesses. E eu gostaria de meditar e de pensar nessa questão da humanidade. Billy Graham, ele escreveu num livro que tem essa informação da busca. Ele disse o seguinte: toda a humanidade está buscando a resposta para a confusão, a doença moral, o vazio espiritual que oprime o mundo. Toda a humanidade implora orientação, auxílio e paz. Aonde nós encontramos o auxílio? Aonde nós encontramos o enchimento espiritual? O mundo está vazio. Nem a pandemia resolveu. No início era aquela comoção, não é? Pandemia, vai mudar as pessoas, é o novo normal, é não sei o quê, muito se falando na mídia, mas o ser humano continua mal. Quem pôde se aproveitar, se aproveitou dessa pandemia. Pessoas enriqueceram-se. O público que mais se enriqueceu foi o público mais rico. Se você for em um lugar que tem pessoas da classe A e B, você vai ver que está cheio. O consumismo está grande. Eu não vou fazer aqui propaganda nem nada, mas eu e a Michelle, nós estivemos num shopping aqui de Campinas, que não tinha lugar para estacionar o carro. Não tinha lugar para estacionar o carro, classe A e B. Não tinha loja vazia, não tem loja vaga. E a gente trabalha em shopping, a gente tem um olhar clínico para os shoppings, né? Então a gente vê um shopping de bairro como o Espaço Ouro Verde, com uma realidade, que tem irmãos aqui que nunca foram lá no shopping, né? Não conhecem o shopping Espaço Ouro Verde, mas é um shopping de bairro, tá? Não tem muito atrativo, mas tem serviço. Mas é um público diferente, por exemplo, do Iguatemi. Totalmente diferente. Pronto, já falei dos dois shoppings, né? Já fiz a comparação, né? A polarização. Hoje está na moda a polarização. Então, já fiz aqui. Então, nós vemos que a classe A, B, a classe rica, ela está mais rica.
Eu não quero aqui, você deve ter lembrado aí de uma música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre mais pobre, né? Mas é uma realidade. É uma realidade. A pandemia não mudou. Simplesmente ela potencializou a situação da humanidade. Eu ouvi uma frase do Luciano Hang que ele disse sobre o poder. E o poder não é perigoso. O poder é natural, só que assim, o poder ele potencializa o que você já é. Porque um pobre arrogante, com poder, ele vai continuar sendo arrogante. Um rico arrogante, ele vai continuar sendo arrogante. Um rico humilde, com poder, ele vai continuar sendo humilde, ele vai ajudar as pessoas. E um pobre humilde, com poder, ele vai continuar sendo humilde. Isso está dentro de nós. Nós temos que trabalhar essa situação, buscar algo que temos soluções. Então, o que a humanidade procura? Eu trouxe aqui 3 filmes. Primeiro, Fome de Poder. Quem conhece esse filme? Olha, é um filme muito bom, viu? Você vai ver ali, não vou dar spoiler do filme, mas procure e assista esse filme, Fome de Poder, acho que tem na Netflix. Esse homem, ele tem fome de poder, a humanidade procura o poder. Por que essa briga política para assumir um país que tem problemas, como já foi dito aqui? É um país problemático. Por que as pessoas buscam a posição política de presidente, governador? Por poder. É poder, benefício próprio, não para a população. Por isso nós devemos orar, para Deus quebrantar o coração dos governantes, não importa quem seja. Mas nós, como igreja, devemos orar, curvar as nossas cabeças, ajoelhar. Outro, o Lobo de Wall Street, né? Também, aqui é a questão financeira, é uma ganância. Vendo a minha caneta, né? Então, é a ganância, a lei da oferta e da procura. Então, as pessoas procuram isso, gente. E aqui foram fatos reais desse livro aqui, que virou um filme. E também a procura da felicidade. As pessoas procuram felicidade. Muitas vezes, o jovem casa para ser feliz. Sabia? Estou infeliz na casa da minha mãe. Eu vou casar para ser feliz. Aí fica, às vezes, infeliz mais ainda. Porque está buscando a felicidade no lugar errado. Está buscando a felicidade no lugar errado. Mas são coisas que a humanidade procura: poder, dinheiro e felicidade. Já diz o ditado, né, que dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu dinheiro e viva feliz. Então, mas não é. A felicidade, ela somente pode ser encontrada no Senhor Jesus. Irmãos, não há o que possa manter a nossa vida feliz se não for o Senhor. Você pode estar bem, mas do dia para a noite você ser acometido de uma doença que vai te apagar em uma semana. Se você não tiver o Senhor, você entra em depressão. E nós vamos falar sobre isso aqui. Raio-X no momento. Olha aí. Esgotamento, exaustão, estresse, crise de irritabilidade, cansaço, pressão, frustração. Esse é o raio-X do momento. As pessoas estão vivendo oprimidas. Oprimidas muitas vezes por si mesmo. Oprimidas pela pressão de dar resultados. Eu sou novo, mas eu já acompanhei várias coisas e uma das coisas que hoje está em alta é o resultado. É uma máquina de resultados. A vida é uma máquina de resultados. Você tem que dar resultado, você tem que fazer acontecer. Então, isso traz um prejuízo psicológico para as pessoas. Traz um prejuízo psicológico para as pessoas. Então, qual é o raio-X do momento, diante de todas essas situações
Depressão. A depressão é a doença do século. Depressão é a doença do século. Doenças contagiosas é o que a gente hoje estamos vivendo numa pandemia. A pandemia não acabou ainda. E reza a lenda que mais coisas estão sendo aí preparadas para nos surpreender, né? Doenças contagiosas, coisas, as cepas da vida aí, e nunca passa. Gente, a questão biológica é bem difícil. Nós não enxergamos. Mas o mundo é mau. Muitas vezes por interesse. Eles podem fazer o que quiser com a humanidade. Armas biológicas, né? Então nós estamos aí em pandemia. Também solidão. A pandemia trouxe muita solidão e pessoas que perderam seus entes queridos estão solitárias. Nós vimos a história recente do pastor George Simpson. Perdeu a esposa e com solidão ele sofria muito e Deus o recolheu, né? Mas ele sofria com essa solidão também. O descontrole emocional, as pessoas estão descontroladas. E a síndrome de burnout, que é o esgotamento mental. As pessoas trabalham tanto, resultado, trabalho, que acaba se esgotando. E eu até disse para um lojista essa semana que eu estava em reunião que eu estou igual o pessoal da CVC. Quando olho no telefone e vejo que é um lojista me mandando mensagem, já faz assim, já em mim, já. De tanto que aconteceu esses problemas da pandemia, desconto, não sei o que lá, e a gente não poder ajudar. Então, a gente acaba ficando meio desesperado com a situação. E a CVC é a mesma coisa. Eu estava conversando com um rapaz, o dono da CVC lá do shopping, e ele falou, olha, quando eu vejo que é um cliente me ligando, eu já penso, poxa, vou ter que devolver dinheiro, vou ter que cancelar a viagem, não sei o quê. Imagina, as pessoas ficaram esgotadas dessa forma. E outros assuntos que nós conhecemos, né? O pessoal da saúde, quer alguém que trabalhou mais do que o pessoal da saúde, da área da saúde? O esgotamento, trabalhando aí em plantões dobrados para atender a demanda e cobrado pelos chefes. E eu gostaria de trazer alguns dados aqui. O número de suicídios no Brasil e no mundo é preocupante, diz psiquiatra. Segundo o médico ouvido por grupos de trabalho, a cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio no Brasil. Nós estamos aqui no culto, já tem aí 45 minutos quase. Uma pessoa morreu de suicídio no Brasil. Então, a situação é preocupante. E essa notícia é recente, 20 de outubro de 2021. Outra aqui na Rádio Câmara, Brasil é o 8º país com maior número de suicídios, aponta a OMS. O Brasil é o 8º país com maior número de suicídios. E esse daqui, 6 principais causas de suicídio. Então, o suicídio, ele é o ato de tirar a própria vida. Nós sabemos disso. E eu gostaria de trazer 6 princípios, né? Esses 6 principais causas, essas 6 principais causas. Então, primeiro, aponta esse artigo que é a depressão. A pessoa está deprimida e ela tira a sua própria vida. Segundo, problemas amorosos ou familiares. Então, você pode enxergar, também pode acontecer. Né? Nós vimos isso de perto. Né? A Michele está aqui concordando, nós vimos isso de perto. Uso de drogas ou álcool. A pessoa ela entra na droga, no álcool e acaba se matando, se suicidando com a reação dos entorpecentes. Bullying também. Na minha época o bullying não existia. Chorava menos quem podia mais. Então na escola eu tinha que me juntar com aquele que era mais forte, porque se alguém zoasse com a nossa turma, pau.
Era briga na porta da escola. Na minha época era assim, resolvia as questões na porrada na porta da escola. Fazia aquela... Era assim, gente. Era lá em São Caetano, tá? Cidade de primeiro mundo. Era assim ainda, na década de 80. Né? Então, hoje não. Hoje nós temos o bullying. Foi enquadrado aí numa categoria, esse negócio de zoação, o bullying. Muitos programas de TV, muitas músicas, muitas coisas não poderiam ser colocadas hoje em dia, né? Porque senão ia dar processo. Traumas emocionais também são causas de suicídio. Eu não aceito passar por essa situação. Eu repreendo, e a igreja entrou nessa linha aí, ó. Tem certas igrejas que colocam, não aceite, repreenda, determine. Sexto é diagnóstico de doença. Então a pessoa está ali no fim, né, foi diagnosticada uma doença e aí ela se desespera, fala, então eu vou me matar primeiro. Né? Não vou esperar a doença me matar, não. E ela fica deprimida, fica triste. Bom, aí para finalizar aqui, esse é um assunto muito triste. Suicídio de pastores e posicionamento da igreja. Amados, muitos pastores tiraram a sua vida nesses últimos anos. Complicado. Sabe por quê? Muitas vezes a igreja acha que o pastor é super-homem. Nós precisamos orar pelos nossos pastores. O pastor é ser humano. E um pastor aqui, ele colocou em seu Facebook o seguinte, ele estava deprimido e esse pastor colocou essa frase, ele acabou se matando semanas depois. Querido cristão, não abra mão de um tratamento digno com os seus pastores. Somos iguaizinhos a vocês. Se enfiarem uma faca em nós, sangraremos. Se nos machucarem, sentimos dor. Antes de pensar no pastor como um super-homem, lembre-se que existe um ser humano à imagem de Deus atrás do púlpito. Um ser humano igualzinho a você. Que Jesus levante uma igreja onde cuidar dos pastores não é opcional, mas sim fundamental. Os pastores, eles precisam de cuidado, assim como as ovelhas precisam, porque todos nós somos ovelhas de Cristo. Em posições diferentes, em tarefas diferentes, não é nem posição, mas tarefas diferentes no reino. Então, muitas coisas aconteceram dessa forma, era um grito de desespero desse pastor, ele estava sofrendo. Mas, interessante, eu não quero aqui fazer nenhum julgamento. Deus é o dono da vida, eu não quero fazer julgamento. Mas diante dessas informações coletadas, eu pergunto, qual a maior causa para tanta desordem? Por que a humanidade está tão desordenada? Buscando o que não vão achar, tirando a sua própria vida, sofrendo. Eu quero trazer aqui, primeiro, o egocentrismo. As pessoas estão vivendo no seu próprio mundo, preocupando-se com si mesmo. Então, o que eu quero é o importante. O resto, que se vire. Mas, principalmente, a ausência de Deus. Quando o homem ele é egocêntrico, ele deixa Deus de lado da sua vida. E quando nós deixamos Deus de lado, deixamos as coisas de Deus de lado, o que tem em nós? Só maldade. Só maldade. E quando nós buscamos o egocentrismo, nós deixamos de ser dependentes de Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, nós entregamos na mão de Deus o nosso problema. E nós, entregando para Deus e andando de acordo com a vontade de Deus, se enchendo das coisas de Deus, nós vamos fazer o seguinte. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Chegou o momento da leitura da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Já está aí na tela, mas eu estou abrindo aqui também para
a leitura com os amados. Então, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Sabe o que é o coração, meus amados? O coração é tudo aquilo que nós desejamos, almejamos, e nós precisamos buscar ao Senhor. E nós só vamos achar o Senhor se buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Muitas vezes o problema é que nós queremos o Senhor, mas do nosso jeito. Pastor, não é diferente, nós podemos pensar da mesma forma. Por isso que nós temos que nos policiar e entregar sempre na mão de Deus as nossas demandas. Temos um projeto para a igreja? Temos. Que bênção. Acontecer, fazer, mas sem oração não vai acontecer. Nós vamos sofrer. Podemos até chegar no final, mas vamos chegar no final igual aquele soldado, todo sujo, todo bagunçado, todo machucado. E não é assim. A vitória no Senhor Jesus é garantida. Ele vai à frente, abrindo as portas, abrindo as oportunidades, e a coisa vai acontecendo naturalmente. Eu entendo como vontade de Deus quando as coisas vão acontecendo naturalmente. É Ele que vai fazendo por nós. Então, meus amados, buscar-me-eis. A humanidade tem buscado outras coisas e não a Deus. Essa é só a introdução, tá, gente? Fique tranquilo aí, essa é só a introdução. Então, a humanidade está buscando coisas vãs. Porque buscar é desejar. A palavra buscar aqui, buscar-me-eis, é buscar, requerer, desejar, exigir, requisitar. Mas eu quero, a que mais se aproveita nessa situação da tradução do original, é a palavra desejar. Buscar ao Senhor é um motivo de desejo nosso. Nós precisamos desejar estar com o Senhor. Se nós não desejamos, nós não vamos buscar, porque nós não vamos ter isso no coração. Desejar é ter prazer em estar junto com o Senhor. É mais do que querer, é ter prazer em Deus. Você tem prazer em Deus? Eu espero que você tenha prazer em Deus. Independente de linha teológica, de pensamento, você tem que ter prazer em Deus. Prazer em Deus. Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da nossa vida. É Deus que nos leva para o céu através do seu Filho Jesus. Ele se entregou, Ele mesmo se entregou por mim e por você. Para que tenhamos prazer na sua vida, na sua morte. Nós temos que ter prazer de estar junto com o Senhor. Deus está aqui, amém? Deus está aqui, aleluia. Ele está aqui e nós temos que ter prazer de sermos o corpo de Cristo. Achareis, a palavra achareis aqui é ser encontrado, ser apanhado, ser descoberto, mas como eu coloquei aqui em vermelho, ser encontrado seria o mais aplicável. Então ter desejo, ter prazer em buscar, em encontrar o Senhor, e nesse prazer de ser encontrado, nós vamos achar ao Senhor. E ser encontrado é encontrar o Senhor que é necessário. Porém, há um condicionamento. Há um condicionamento. Você precisa buscar ao Senhor, ter prazer, mas de todo o seu coração. Quando me buscardes de todo o coração, você vai achar. Se você buscar ao Senhor, mas não é de coração, você não vai encontrá-lo. E encontrar o Senhor é viver uma vida para Ele. Então, de todo o vosso coração aqui, eu quero trazer que é o seguinte, é procurar com cuidado. O buscardes aqui é recorrer, procurar,
inquirir, requerer, mas também procurar com cuidado. Quem aqui já brincou de buscar agulha no palheiro? Quem aqui já brincou? A gente que é mais experiente, né? A gente tinha essas brincadeiras na escola, gincana. Você tinha que achar uma agulha lá, um monte de palha. Como você vai encontrar uma agulha no meio das palhas? Com atenção, com cuidado, com cautela. Não adianta você ser afobado, porque você vai fazer assim na palha, a agulha vai sumir. E buscar ao Senhor, amados, tem que ser cuidadoso, como uma agulha no palheiro. O Senhor é grande. Sim, Ele é infinitamente enorme. Mas nós temos que procurar ao Senhor no nosso coração de forma cuidadosa, porque o nosso coração é enganoso. Nós queremos, amados, ter uma vida tranquila. Quem aqui não gostaria de ter muitas regalias, um conforto, uma vida em paz, tranquila? Acho que todos nós gostaríamos disso e nós devemos buscar. Só que isso não deve passar à frente do buscar ao Senhor. O Senhor é muito mais importante do que tudo isso que nós vemos. No dia que nós entendemos isso, nós não olhamos para o lado. Como tem hoje pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com a graça. Leia um livro do Paulo Romero, Decepcionados com a Graça, é um livro muito bom, é um livro já antigo, mas é muito bom. É um dos poucos livros que eu li de capa a capa. Eu tenho muitos livros, mas a maioria eu não leio de capa a capa. Eu tenho para preparar estudos, para ter uma iluminação, uma clareza sobre algum determinado assunto, mas Decepcionados com a Graça, do Paulo Romero. Ele fala ali das pessoas que buscam na religião as promessas que não é para ele. Nós temos que tomar cuidado nas promessas para Israel que não é para a igreja. E as pessoas se decepcionam porque não recebem. Nesse livro tem o testemunho, tem um registro de um cara que vendeu tudo lá e deu para a igreja uma promessa que iria multiplicar e ele não recebeu. E aí? Ele não quer saber mais de igreja, não queria mais saber de Deus, não queria saber mais de nada. Por quê? Porque buscou o Senhor de forma errada. Colocou os seus interesses à frente do Senhor. Nós devemos, amados irmãos e amigos, você que nos assiste, devemos buscar ao Senhor com muito cuidado, procurar com cuidado. No caminho da busca ao Senhor, de coração, existem muitos obstáculos e enganos. Precisamos estar atentos. Tem aquela gincana também, que você vai pisando e tem a parte dura ali que você vai ficar em pé e tem aquela parte que é oca, que se você vacilar você vai cair naquele buraco, né? Se você não estiver atento, você vai cair. Você vai se machucar. E na busca do Senhor é a mesma coisa. Muitos obstáculos existem. Muitos obstáculos, mas você tem que manter o foco. O ministério de restauração é importante para trazer as pessoas para o foco original. E o foco deve ser Jesus Cristo, a cruz de Cristo. Já dei a minha introdução. Agora vamos ali. Buscar ao Senhor não é devoção. Não é devoção. Buscar ao Senhor não é religião. Buscar ao Senhor não é penitência. Não é pagar alguma coisa. Não é por um acaso buscar ao Senhor. Não é um acaso do destino. Buscar ao Senhor não é por interesse, mas buscar ao Senhor é ter uma vida dedicada a Ele, em todos os seus sentidos humanos. Dedicar-se a Deus. Nós poderíamos encerrar a mensagem por aqui. Já seria a primeira parte da série. Mas
eu quero fazer algumas aplicações que serão rápidas. Primeiro, a grande busca pelo caminho a seguir. A humanidade, ela precisa entender o caminho. Os médicos, os políticos, todo mundo está perdido no dia a dia. Por exemplo, nas questões do tratamento com a pandemia. Toma remédio, não toma remédio, é vacina, não é vacina, toma vacina aí, já tira tudo as máscaras, já sai, já está liberado, agora já começa a botar máscara de novo. Todos perdidos, porque não sabem o caminho. E no mundo espiritual não é diferente. As pessoas estão perdidas, não sabem aonde achar a salvação, a solução dos seus problemas espirituais. O mundo está sedento. Amados, uma coisa me deixou pensativo. Eu sempre tenho esses pensamentos e quando eu estou muito calado é porque eu estou pensando. E uma coisa me impactou. As 2 últimas semanas nós tivemos quermesse aqui na nossa igreja vizinha, né? Carros a perder de vista e contar, não dava para contar tanto carro que tinha. Olha o tanto de gente que precisa ouvir da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente. E é interessante que para festa não é diferente, né? Para festa enche. Você quer chamar alguém para festa, enche, né? A festa. Mas quando é para viver uma vida com Deus, eu encontrei uma pessoa, um amigo meu que veio para quermesse ali, que estava buscando algo para comer, né? E eu conversando com ele, poxa vida, né? E aí a sua vida? Porque ele diz que eu não acredito em ex-evangélico, tá? Não acredito em ex-evangélico. Eu acredito que a pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador, ela não abandona o Senhor. Ela não abandona os caminhos do Senhor. Mas ele falou, não, eu fui lá para buscar alguma coisa. Eu falei, cara, e aí a sua vida com Deus? Cara, precisa ter uma vida com Deus, tal. A gente está sempre falando. Então nós encontramos muitas pessoas perdidas, sem direção. Sem direção. Nós, como igreja, como filhos de Deus, precisamos mostrar o caminho a seguir. Como diz o provérbio, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ficar velha, não esquecerá dela. Mas ensinar a criança no caminho. Não é ensinar o caminho, mas ensinar a criança andando com ela no caminho do Senhor. E ensinar os outros o caminho. E qual é o caminho? João 14,6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, amém ou não? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E pensando nessa questão, eu quis aprofundar um pouquinho mais e abrir esse versículo. Respondendo Jesus, eu sou o caminho. Nós entendemos aqui no contexto que existe uma limitação humana. O ser humano é limitado. Ele não consegue entender as grandezas de Deus. Tomé perguntou ao Senhor no versículo 5. Nós não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho? E aí Jesus disse, eu sou o caminho a seguir, eu sou a porta para a vida eterna. Ele também é a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é a verdade humana, como clichê, mas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é Jesus Cristo que é a verdade. Conheça a verdade, e a verdade vai te libertar de todas as coisas. João 8,32.
E também ele é a vida. João 10, 28 a 30. João 10, 28 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha aí, quem conhece a Jesus, quem busca o caminho que é Jesus, segue a Jesus. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A salvação, ela é garantida. Se você vai para Jesus, o caminho verdadeiro, da verdade e da vida, você segue ao Senhor Jesus Cristo, e Ele nos dá a vida eterna. E nós não vamos morrer, nós temos a vida eterna, porque ninguém vai arrebatá-las, nos arrebatar da mão do Senhor. Ele tem um tesouro nas suas mãos, que é as nossas vidas. Ele se entregou por mim e por você. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, Ele tem o controle. Ele é o caminho. E as pessoas precisam buscar o caminho a seguir. E quem é que vai anunciar o caminho a seguir? Nós, como igreja. Precisamos evangelizar, mostrar o caminho. Você evangeliza com a sua própria vida. Muitas vezes numa conversa informal. Você está ali com a oportunidade de evangelizar. Você não precisa usar a Bíblia, use a sua vida. E mostre o caminho. Não requer experiência, requer vida. Porque a vida é maior do que toda a teoria. Eu estava conversando com o pastor João Amador e veio a nossa conversa sobre o pastor Pedro. Um homem que ele tinha a 4ª série. Mas um homem de Deus que levou muita gente para Jesus com o seu jeito simples de ser, né? Como o pastor Marcelo já disse aqui sobre a frase, né? Gravata não prega, mas na minha igreja sem gravata também não prega. Ele era desse jeito. O pastor Pedro era desse jeito. Se fosse dar um testemunho, tinha que estar de gravata. Cantar na frente, tinha que estar de gravata. Essa era a política desse homem de Deus. Olha, buscar o caminho. Nós podemos ajudar e ensinar a humanidade perdida. Nós vimos aqui na introdução que a humanidade está perdida. E nós podemos levar as pessoas para o caminho a seguir. Segundo, a grande busca aos interesses certos. As pessoas então estão interessadas nos seus próprios interesses. Mas olha só que interessante, Mateus 6,33. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, meus amados, ele é grande, mas eu gostaria de trazer uma definição que está em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa.
Engraçado aqui que Jesus Cristo ele compara o reino como uma semeadura. E olha que interessante, o reino de Deus, ele aumenta pela semeadura. E nós podemos ser os semeadores para crescer o reino de Deus. As pessoas conhecerem e serem reinadas pelo Senhor. Viver uma vida com Deus. A grande busca, e a busca deve ser a busca por Deus. Nós vimos aqui em Jeremias. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E nós podemos apresentar o caminho para essas pessoas, para que as pessoas tenham interesses certos e buscar primeiramente o reino de Deus. O versículo 14, aqui 4:14, diz o seguinte: o que semeia, semeia a palavra. Então semear, meus amados, é falar da palavra de Deus. Você vai semear com a palavra. Com a palavra. A palavra de Deus não volta vazia. O Espírito Santo faz o trabalho. Não sou eu que convenço, não é o pastor Marcelo, não é o pastor Alexandre, não é o Lucas, não é ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Esse é o trabalho. A igreja cresce. Por quê? Porque a igreja está semeando. A importância de semear. Que voltemos com os nossos grupos familiares, de fato, para semear, buscar pessoas novas. Que a nossa igreja não seja uma igreja que só recebe crente, mas que nós possamos receber ímpios para conhecer Jesus Cristo como Salvador. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. E buscar o reino de Deus e também a sua justiça, a justiça de Deus. Deus é justo. Deus ele é justo, ele é amor, mas ele é justiça. Daniel 9:14. Daniel 9:14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo és o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras, que fez, pois não obedecemos a sua voz. O Senhor, ele é justo em todo o seu agir. Ele tem a verdadeira justiça. Nós não somos justos, nós temos um senso de justiça que não é o senso de Deus. Deus, ele é justo. Se ele fizer, amém, ele é justo. Se ele não fizer também, amém, ele é justo. Ele sabe o que é melhor para nós. Se os seus planos não deram certos, entregue na mão de Deus, porque ele é o dono de tudo. Não se desespere, entregue a demanda a Deus. Nós devemos mostrar para o mundo que buscar a Deus no seu interesse certo é buscar primeiro o reino de Deus. Fazer as coisas para Deus. Deus é Deus. E terceiro, a grande busca por paz. As pessoas procuram paz, mas não encontram. Por quê? Porque a verdadeira paz está em Jesus. Sem Jesus, sem paz. É Jesus que traz a paz. João 14:27, deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo deixou a paz para os seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos a paz em Cristo. Nós vemos isso principalmente no momento de luto, onde as pessoas aí que não têm Jesus Cristo, as pessoas ficam desesperadas. Mas nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós conseguimos entender a paz do Senhor. A paz, ela é muito mais do que nós pensamos e conseguimos imaginar. Deixo-vos a paz,
minha paz vos dou. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, nós temos muita dificuldade. Muitas coisas podem tirar a nossa paz. E eu estou falando aqui como um de vocês. Muitas coisas me tiram a paz. Quer uma coisa que tira a paz? Pelo menos de minha paz, é não fechar a conta no final do mês. Mas é o Senhor que nos capacita, nos orienta e nos dá a paz. Os dias passarão. Os dias passarão. Os dias passarão. Mas a palavra do Senhor não passará. Ele disse, minha paz vos dou. Isso é uma promessa. Vos dou no presente. Ele nos dá dia a dia a paz perfeita, o shalom de Deus. O shalom, a paz que excede todo o entendimento. E ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Reforçando o versículo 1. Não se turbe o vosso coração, 14:1. Credes em Deus, credes também em mim. E olha que promessa maravilhosa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados, que bênção é lembrar e pensar neste dia. Eu até fico emocionado e com um ânimo diferente quando eu penso o Senhor está voltando. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tudo isso vai passar, nós estaremos eternamente com o Senhor. Por quê? Porque foi Ele quem nos prometeu. Aquele que entrega a vida para Jesus tem a vida eterna. Quem é ovelha de Cristo, segue a Cristo. Acompanha a Cristo. Por isso eu digo, vigie para que não caia. Por quê? Porque nós devemos andar com o Senhor. Não que você vai perder a salvação, mas existe algo importante. Em todos os aspectos, a constância é importante para você crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, crescer educacionalmente. Você quer crescer em qualquer parte, em qualquer situação da sua vida? Permaneça, tenha constância. Você quer ser um bom profissional, um bom médico? Permaneça estudando, se aprimorando. Você quer ser um bom gestor? Permaneça se aprimorando, se preparando. Você quer ser um bom evangelista? Prepare-se sempre no evangelho, nos métodos. Os métodos mudam, atualizam-se, mas a essência não. E a essência é que Jesus Cristo é o nosso caminho. Ele é a nossa salvação. E Ele nos dá a paz. O mundo está procurando paz. E essa paz só Jesus pode dar. Billy Graham disse o seguinte: Cristo veio para nos dar as respostas aos 3 problemas permanentes do pecado, da dor e da morte. É Jesus Cristo, e somente Ele, que é também permanente e imutável, o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, conforme Hebreus 13:8. O nosso Deus é o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que apareceu na sarça ardente, se manifestou na sarça ardente para Moisés. Esse é o mesmo Deus que nos se manifesta a nós através da sua palavra. Deus se revela aqui, ó. A gente cantou aqui, né? Senhor, te quero, revela-te a mim. Quer ver a revelação do Senhor? Está aqui, ó. Está aqui. A revelação do Senhor está aqui na palavra de Deus. Viva para Deus. E assim
cumpra a missão da igreja, que é anunciar o caminho, a verdade e a vida. Você vai achar o que está procurando. O que você procura? Como diz o ditado, quem procura, acha. Por mais que não exista, mas você vai achar o que você está procurando. Então, que você possa procurar ao Senhor e achar Ele em todos os momentos. Vivamos com o Senhor.